Bom dia! Bom dia, Cida! Bom dia, Camila. Bom dia, Charles! Bom dia, Camila. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Como foi o ano, a virada do ano de vocês? Foi muito bom. Estar com a família e festejar é a melhor coisa que tem. E para você que está aí do outro lado da telinha nos assistindo pela página do Facebook da Igreja Cidade Soberana e também pela Juventude Soberana, compartilhe para que outras pessoas possam saber do amor de Cristo também. E para nós começarmos este novo culto, o primeiro culto do ano, a primeira escola sabatina do ano, vamos cantar o hino Cada Novo Dia. Cada novo dia e cada novo ano também, né? É tão bom acordar e sentir o calor. Como é bom levantar, ter na voz o louvor. É tão bom perceber que o sol já brilhou. Sou feliz com Jesus, minha vida mudou. Deus ama cantar, Ele ama compor. Cada nota, canção, todas têm seu valor. No compasso da fé só existe canção. Se Jesus estiver dentro do coração. Cada novo dia, cada nova manhã, com minha vida vou louvar ao Senhor. Cada novo dia, sinto o seu amor, o autor da existência, poeta da história, Ele é meu Criador. A pausa é um espaço na ausência de som. Se a voz silencia, não perca o tom. A canção de sua vida não é sem valor. Tem o eterno maestro, ergue a voz em louvor. Se falta harmonia na canção do viver, O autor de sua vida quer reger o seu ser. e nas horas de dor não precisa chorar. É Jesus quem nos guia, é só confiar. Cada novo dia, cada nova manhã, com minha vida vou louvar ao Senhor. Cada novo dia, sinto seu amor, o autor da existência, poeta da história, Ele é meu Criador. O autor da existência, poeta da história, Ele é meu Criador. Ele é meu Criador. Amém. Amém. É bom saber que nós temos um Criador que criou várias belezas e nos dar várias bênçãos a cada novo dia, né? Então, nesse momento nós vamos nos ter uma palavra de oração, né, Charles? Verdade. Bom dia, feliz sábado. Vamos fechar nossos olhos para falar com Deus. Oremos. Obrigado, Senhor Deus, pela vida e pela saúde. Obrigado por mais um sábado que nós estamos aqui na sua igreja para louvar o nome do Senhor. Esteja com o pregador de hoje, que ele venha falar de si, venha falar do Senhor, mas não de si. Que o Senhor possa estar perdoando todos os nossos pecados, nossas falhas. Abençoe a pessoa que está do outro lado te ouvindo. Que Ele possa estar levando a cada uma mensagem no coração. É isso que Ele peço, agradeço. Somos de Jesus, por graça de Deus. Amém. Olá, gente. Bom dia. Feliz sábado. Me chamo Evelyn e vou apresentar hoje o informativo Mundial das Missões, que o tema é Evangelismo no Posto. Gente, é o seguinte,
A Liana viajava com a banda musical da Universidade Adventista de Dzovsky para Minsk. E durante o percurso, o aquecedor do ônibus quebrou. Imagina, né? E foi justo em um período invernal. Então eles tiveram que parar, mas a Liona, o pai dela é mecânico. Então ela ligou para ele para falar: olha, pai, a gente está com um problema aqui, o aquecedor quebrou, tá frio, o senhor sabe como é que é, tem como o senhor nos ajudar de alguma forma? E ele topou, né? E então eles andaram, né, rodaram aí por mais algumas horas e o motorista parou no posto de gasolina. E tinha um homem lá, atendeu ele super bem, fizeram até amizade com a galera do ônibus, né? A banda fez amizade com o homem do posto, foi bem legal, bem divertido. E isso tudo, o pai da Liona, que é mecânico, estava a caminho, né? Nesse período aí de espera, eles estavam lá conversando com o homem no posto. Tava da hora ali a conversa, né? A interação deles. Bem, finalmente o pai dela chegou e conseguiu, graças a Deus, consertar o aquecedor do ônibus. Então eles seguiram viagem, né? Depois de ter consertado, seguiram viagem, deu tudo certo. E a Liona, de repente, ela sentiu no coração dela, sentiu uma vontade muito grande de entregar um presente para o homem do posto. E esse presente era um livro do Grande Conflito, um livro O Grande Conflito, né? Em um dispositivo pendrive. Então ela sentiu isso no coração dela. Nesse momento também, um amigo dela, ele se deu conta que havia deixado o celular no posto de gasolina. Então eles decidiram voltar. O pessoal, eu acho que não gostou muito, porque já tinham rodado, já tinham percorrido aí muita estrada e tinham que voltar ao posto. Eles voltaram. E então esse homem, o homem do posto, ele veio correndo, desesperado, para entregar o celular, entregou o celular pro rapaz, ficou super feliz, contente, deu tudo certo. E então a Liona ali, preocupada, né, temendo a reação do homem, porque ninguém sabia se ele era cristão ou não, apesar deles terem interagido, né? Mas ela se aproximou dele num clima assim analítico, tímido, mas conseguiu entregar, falou pro homem, né? Olha, nós cremos em Jesus e nós queremos muito te dar esse presente aqui, que era um pendrive, né, com um livro. E ele ficou impressionado, ficou feliz, admirado com essa surpresa, né? E ele logo respondeu, né, de prontidão: claro, com certeza eu vou olhar o que tem aqui nesse pendrive, vou ver o conteúdo. E pronto, essa foi a história, né? E a Liona, ela deu um testemunho breve, assim, sobre esse caso, né? Sobre esse evangelismo que ocorreu. Ela disse que nós devemos confiar mais no Espírito Santo e que tem muitas pessoas carentes do Evangelho, do que a gente possa imaginar. Então nós devemos confiar no Espírito Santo. E ela também disse que ela não se preocupa se esse homem cumpriu ou não a promessa, porque quem vai convencer ele de ler o livro será o Espírito Santo. Então foram essas as lições, né, que ela falou ali brevemente no testemunho dela. E eu creio que é exatamente isso. Devemos confiar mais no Espírito Santo e sempre terá pessoas carentes do Evangelho. Com certeza. A oferta desse trimestre será para a escola de Dzovsky. Ela não é uma escola independente ainda, tanto que a Universidade Adventista de Dzovsky, ela empresta salas para essa escola. Ela ainda não é independente, então que as nossas ofertas possam contribuir para a independência dessa escola, ok? Então, só para fechar o assunto, essa é a lição, que a gente possa estar prontos a qualquer momento para o Espírito Santo nos usar. Tchau!
Olá, bom dia, meus queridos amigos. Bom dia. Tudo bom, Vinícius? Tudo bom. Tudo bem, Cleia? Tudo bem, Júlio. Bom dia, feliz sábado. Bom dia, Josadito. Feliz sábado, tudo bom? Bom dia, feliz sábado. Bom dia a você que nos acompanha em casa, um feliz sábado. Hoje é a nossa primeira Escola Sabatina dos Jovens. Estamos tendo a oportunidade de realizar a Escola Sabatina agora de manhã. Então, você que nos acompanha em casa, você seja bem-vindo a esse momento, que você possa interagir conosco, falar conosco, porque além de começar um ano novo, nós também na lição dos jovens estamos com uma lição nova, desse trimestre novo, de modelo novo, falando do livro de Romanos. Está muito espetacular, essa semana já foi uma semana especial. Então não deixe de estudar essa lição, não deixe de compartilhar com seus amigos a respeito da lição, desse conhecimento que vamos adquirir no decorrer desse trimestre e descobrir muitas novidades no livro de Romanos. Não é verdade? Com certeza, o livro de Romanos aí para mim é um dos preferidos aí da Bíblia. Fala bastante aí sobre as viagens que Paulo fez, né, principalmente na região de Roma ali. E é muito importante a gente entender todo esse contexto, né, sobre o que Paulo queria dizer para a gente, né? Por que Paulo pregava tanto o evangelho de uma forma tão assídua assim, né? E a gente vai entender um pouquinho mais sobre a história de Paulo. Realmente, Vinícius, para mim também foi um apóstolo que nos inspira muito. Particularmente, ele me inspira muito pela história que Paulo nos conta, que nos traz, né? E Paulo também ele escreveu muitas cartas, mas todas essas cartas que ele escrevia sempre tinham um direcionamento de alguns conflitos que estava tendo. E o livro de Romanos, ele está trazendo uma maneira diferente, ele traz uma maneira diferente a respeito dessas cartas de Paulo, né? E nós eu queria já começar a respeito disso. O que com esse livro de Romanos, tão especial que Paulo nos trouxe e escreveu, traz tão assim, com o poder desse evangelho? Júlio, quando a lição fala o poder do evangelho, e ao estudar o livro de Romanos, o livro já é claro, né, a palavra. Paulo escreveu especialmente aos cristãos de Roma. Veja, desde lá em Damasco, quando Paulo houve, quando houve o encontro dele com Cristo, né, no caminho de Damasco, ele compreendeu que ele era um vaso usado por Deus para levar, para propagar esse evangelho a esses outros povos, a sair dali de onde eles estavam, da zona de conforto. Paulo era um cristão sincero. Ele era um judeu sincero e ele se tornou um cristão sincero. E Paulo sentiu a necessidade, e quando ele fala assim, olha, que ele se sentia obrigado, era uma obrigação que ele tinha para com aquelas pessoas de levar o evangelho daquilo que tinha acontecido com ele. Veja, Deus o estava forçando? Não. Deus estava fazendo dele um vaso, né? E aí fala que a obrigação surgiu do favor que Deus o havia designado para levar a obra aos gentios, né? E aí aqui no livro de Romanos, Paulo fala bem claro a esse povo. E você, Josalito, a respeito desse poder do evangelho que Paulo nos traz, como simboliza nos dias de hoje para nós? Então, bom dia, feliz sábado a todos. Paulo, assim como a irmã comentou, né, ele descobriu o evangelho, né? Ele teve um encontro com Jesus e aí ele se sentiu nesse dever, né? A lição até traz, né, assim, quem descobrisse a cura para a Covid ou o câncer teria essa necessidade de anunciar, e assim Paulo fez, né? E hoje nós temos também essa oportunidade. Nós vivíamos em momentos de trevas e Jesus nos trouxe para a luz, e a gente precisa ter essa necessidade. É aquela coisa, né? Igual nossas mães dizem, né? Você não faz mais que sua obrigação, porque assim, Jesus já fez tanto por nós. A gente já teve esse encontro, né, com Jesus, né, com o evangelho que é Jesus. Por que não anunciar, né? Então tá aí o poder do evangelho, tá aí a nossa obrigação, né, de anunciar o evangelho às pessoas que não conhecem a Cristo. E interessante também é que a nossa responsabilidade, principalmente agora no século XXI, ela aumenta muito, porque
Paulo, mesmo sem nenhum uso de tecnologia, sem internet, sem rede social, ele provavelmente ele atingiu muito mais pessoas do que eu e você aqui que estamos falando. Verdade. E temos internet, a gente consegue falar com uma pessoa lá no Japão, consegue evangelizar alguém no outro lado do mundo, e muitas vezes a gente fica tão apequenado, né, tão distante do que Paulo alcançou naquela época. Então, assim, a nossa responsabilidade hoje em dia, ela aumenta muito, porque temos tecnologia, temos informação para poder chegar em todos os cantos do mundo. E muitas vezes nós não fazemos, né? Então, fica a dica aí para a gente utilizar mais a internet como ponto de evangelismo, né? De evangelho para as pessoas. É muito mais fácil, muito mais cômodo para nós hoje do que foi para Paulo, né, Vinícius? Por exemplo, eu estou sentada aqui, a gente está estudando a lição e eu estou conseguindo interagir com as pessoas que estão em casa. Paulo não. A Bíblia fala que ele o quê? Ele enfrentou naufrágios, Paulo enfrentou perseguições, Paulo caminhou várias distâncias, mas ele alcançou muito mais pessoas, né? Como o Vinícius comentou, do que nós, com a nossa influência digital, vamos assim dizer, fazemos hoje, né? E por quê, então? Se nós temos as ferramentas, se eu estou aqui e posso interagir com alguém que está em outro país, não o faço. A lição também nos traz que do judeu há também o grego, né? Ela conta a questão do evangelho, que reconhece que o problema do pecado e a promessa da salvação são igualmente universais. Então, que Deus não faz essas acepções de pessoas. Nessa questão de diferenças que a Bíblia já relata, e também a lição já nos traz que desde o tempo lá de Paulo, existia alguma diferença já, tanto social, e hoje, dentro da igreja, existe essa diferença social. E até onde esse evangelho pode nos unir e para distinguir essa diferença? Bom, se alguém quiser falar, acho que eu falei. Então, hoje existe sim as diferenças, né, as diferenças culturais, principalmente no Brasil, que é um país tão grande. Essas diferenças culturais elas são mais latentes, são mais marcantes, principalmente quando um pessoal do norte e do nordeste vem para o sudeste. Então a gente vê um impacto muito grande e queira ou que não queira, as pessoas. Não é uma crítica, calma, o pessoal de São Paulo, que eu tenho muito preconceito com o pessoal do Nordeste, às vezes pela forma de falar. Né, pelo sotaque, né? O sotaque é bem característico, o jeito mais expansivo, né? Então, assim, a gente precisa olhar aquilo ali como algo bom, né? Na igreja de Roma tinha romanos, tinha judeus, tinha romanos, gregos. Então, assim, era uma diversidade muito grande. E Paulo soube lidar muito bem com isso, né, que a salvação era para todos. Ele deixou claro que tanto a salvação, né, era universal, como a necessidade de salvar. O pecado, enfim, era uma realidade universal. Então, essas diferenças elas devem servir para que a gente tenha mais esse sentimento de empatia, né? Olhar as pessoas, compreender a situação delas, nos colocar. E é isso que é uma essência do Evangelho. Jesus ele ia para diversas realidades. A samaritana, né, é um exemplo disso, o próprio Nicodemos. Então Jesus ia de um extremo a outro, realidades diferentes para salvar. Ele não estava olhando a diferença cultural, social, mas ele estava olhando a necessidade de salvação que aquelas pessoas tinham. E Paulo absorveu isso muito bem e usou para sua trajetória de ministério do Evangelho. A lição fala algo assim, que é algo fantástico, né? Fala que o Evangelho reconhece que o problema do pecado e a promessa da salvação são igualmente universais. Então era justamente nesse ponto aqui que Paulo mais se apegava. Não importa se é judeu, não importa se é grego. Veja, no contexto da lição ele vem falando acerca lá do que estava acontecendo no momento, né? Lá na cidade de Roma, o imperador Pompeu, né, Cláudio, havia expulsado os judeus da cidade. Mas os judeus que haviam ali em Roma naquela época, eles haviam aceitado o Evangelho. Eles haviam aceitado a Cristo. Então, eles haviam constituído uma igreja, a igreja estava de portas abertas. E o que nós fazemos?
geralmente, a nossa cultura, a gente não abandona a nossa cultura. Eu, por exemplo, sou da Bahia, estou há muitos anos aqui em São Paulo. Mas assim, principalmente quando a gente se reúne com a família, a predominância da nossa cultura, a nossa comida, as coisas que nos diferencia, elas permanecem. Quando as pessoas se juntam a nós, que são de outra cultura, elas percebem logo que nós somos de uma cultura diferente. E era isso que estava acontecendo aqui. Então, os gregos começaram a aceitar, e quando os judeus foram expulsos dali, o que aconteceu? Os gregos que estavam ali, os romanos que estavam ali, eles permaneceram na igreja. E o que aconteceu? Então, a igreja começou a ter as características, a cara dele, a questão da cultura. E aí, quando os romanos puderam voltar, os romanos não, né? Os judeus puderam voltar a Roma, que eles chegaram na igreja, o que eles encontraram? Para eles, uma igreja o quê? Uma igreja apostatada, uma igreja diferente. E era nisso que Paulo estava focando. Olha, independente da cultura, os princípios não mudaram. O evangelho, a salvação continua o quê? Por Cristo. Não foram mudados os princípios, só a questão da cultura. Por isso que ele fala, tanto para os judeus quanto para os gregos, ali permanecia a salvação. O que tinha mudado havia sido os costumes, porque agora a predominância não eram mais de judeus, eram dos gregos junto com a sua cultura na igreja. E assim eles acabavam entendendo que aparentemente tinha outro evangelho, né? Que era só a questão de a minha cultura é o meu evangelho. Isso é o que Paulo quis mostrar para eles, que é totalmente diferente, né? Que há um só Deus e um só evangelho. Né, Vinícius? E quando Paulo ele fala que, quando você, até na lição comenta, né, quando fala de pecado e necessidade de salvação, você está falando com todo mundo, entendeu? Não tem alguém que não necessite de salvação e não tem alguém que não tenha pecado. Então, assim, isso ele comenta já para tirar qualquer estigma, assim, para falar que tem alguma acepção de pessoas. Então, assim, o termo que ele fala do judeu ao grego é a mesma coisa da gente falar hoje em dia, do católico ao espírita, do evangélico ao candomblé, enfim, qualquer outro tipo de religião, cultura, que seja cultura africana, asiática, todos temos pecados e necessitamos de salvação. Então o evangelho precisa chegar a todo mundo. Basicamente, nos dias de hoje, se traduz a isso, né? O termo que Paulo quis dizer na época. Entendi, Vinícius. A respeito, né, a gente conhecemos um Deus de amor, né? um Deus misericordioso. A lição ela nos traz a ira de Deus. O que podemos entender a respeito disso? A ira de Deus. Então, essa questão da ira de Deus, ela não pode ser confundida com a ira humana, né? Quando nós nos iramos, né, nós despertamos o sentimento de raiva, né? E selecionamos a quem vai para quem vai nossa ira, né? Deus não. A ira de Deus é contra o pecado, é contra a injustiça. Então, independente de quem ou qual seja o pecado, vai despertar, né? E aí isso já traz outro ponto, né? Que qual é o objetivo do evangelho, né? Na minha vida é me salvar do juízo divino. Então, a ira de Deus é mais para reparar essas injustiças. Ele não quer que nós sejamos praticantes de injustiças, que eu trate você mal. Se eu começar a agir com arrogância ou querer fazer as coisas do meu jeito, vai despertar a ira de Deus, mas para reparar essa injustiça que eu estou cometendo, né? Esse pecado. Então é nesse sentido que a lição traz, né? A ira de Deus. E aí entra aquela questão de tanto Deus não fazer acepção das pessoas, como Deus não fazer diferenciação pelos pecados. A ira de Deus é a mesma contra, por exemplo, como ele comentou, de eu tratar mal uma pessoa, de eu ser arrogante com uma pessoa, ou de eu matar uma pessoa. A ira de Deus em relação ao meu pecado vai ser, em relação ao pecado, é a mesma, né? A ira de Deus. Até porque a nossa ira que é cheia de parcialidade. Porque a gente não vê as pessoas com os mesmos olhos que Deus vê. E aqui entra a questão de que Deus odeia o pecado, mas Ele ama o pecador.
Por isso que para Deus consegue justiça e amor, né, misericórdia, andarem de mãos dadas. Para a gente não. Porque a gente, quando julga, a gente julga com essa parcialidade. Por exemplo, você e o Vinícius fizeram algo. Eu vou colocar vocês sob 2 pesos e 2 medidas diferentes. Porque a gente leva em conta o quê? Os sentimentos que a gente tem, as afinidades. Deus não, Deus julga o pecado. Você ou o Vinícius, para Deus, cometeram pecado. Né? E essa questão da justiça. E que nós não conseguimos compreender a justiça de Deus. Só lembrando aí para quem está em casa, né, que nós estamos estudando a lição aqui, você pode mandar aí os seus comentários, o que você acha acerca da ira de Deus, como que é essa questão de nós sermos parciais e Deus não, e nós vamos estar lendo aqui. Tem uma parte aqui da lição que é bem interessante, que diz assim, ó, um Deus que não se importa com o mal neste mundo, não poderia ser considerado um Deus de amor? Então, aí é que tá, né? Muitas das vezes os juízos de Deus, sempre, né? Todos os juízos que Deus dá são muitas vezes atos de misericórdia, né? E a gente, na nossa mentalidade, capacidade humana, a gente não percebe isso. Porque, na verdade, o que Deus está julgando, né? Os juízos de Deus, na verdade, é contra o pecado, como a Cléia falou. E se nós, seres humanos, estivermos apegados ao pecado, esse juízo vai cair sobre nós também. Então, ou seja, Paulo deixou muito bem separado que o juízo cai sobre o pecado. Se nós estivermos apegados ao pecado, sofreremos consequências desse juízo também. Então, é justamente por isso que serve o Evangelho, para fugirmos desse juízo de Deus. Ou seja, fugirmos da natureza pecaminosa que nós temos. Entendeu? Na questão desse pecado, né, que nós carregamos, por nós sermos seres humanos e ter essa mente já pecaminosa, a Bíblia nos traz que o justo viverá pela fé. E nessa questão de esperando a fé, é onde nós vamos compreender mais esse Evangelho? Então, desde o princípio, né, quando a humanidade cai, a partir do pecado primário, né, esperamos o Salvador, né? Esperava-se o Salvador, né? Então, assim, a humanidade já vem esperando, né? E quando Jesus vem, aí a gente fala, findou a esperança? O Jesus já veio, já morreu, já fez. Ele ainda continua, né, fazendo o seu ministério, né? De outra forma, em outro lugar, mas continua fazendo o ministério. E quando diz, lá no Antigo Testamento, Paulo reforça no Novo Testamento, que o justo viverá pela fé, para que essa fé ela não se encerra na morte e ressurreição de Cristo, mas ela continua. Não são pelos meus atos, né, pelo meu mérito, mas pela fé em Cristo que me salva continuamente. E interessante a questão da fé, né? Que desde quando na primeira vinda de Jesus, né, aqui nessa terra, a promessa da primeira vinda dele foi uma questão de muita fé, porque essa promessa foi feita lá em Gênesis, né? Lá no Gênesis. E ele disse que viria da descendência de Abraão, depois da descendência lá de Judá, né, de Jacó, e depois viria também da família de Davi, né, da descendência de Davi. E não foi rápido, né, do Gênesis, da família de Abraão, até realmente vir o Messias, demorou muito tempo. Então, assim, foi uma questão de fé para eles. E mesmo Jesus vindo, depois de muito tempo, ainda muitas pessoas não acreditaram, né? As pessoas duvidaram. E esse é o temor que eu tenho também por essa geração, de estarmos esperando muito tempo pela segunda vinda de Cristo. E quando Ele vier, muitas pessoas não acreditarem, né? Muitas pessoas ficarem em espanto e simplesmente se recusarem a aceitar, a entender que aquela é a segunda vinda de Cristo. Então, podemos cair no mesmo pecado, né, de não entender que devemos esperar no Senhor com fé, né? Porque o justo viverá pela fé. E na continuação do verso, quando ele fala o justo viverá pela fé, a continuação e se ele retroceder, a minha alma não tem prazer, né? A continuação quando Paulo fala. Por quê? Porque ele sabe que a espera, para nós seres humanos, é algo difícil.
né? E a fé, quando ele fala lá em Hebreus, que é o quê? É a certeza de fatos que se esperam, a convicção de coisas que nós não vemos. E se eu perguntar, alguém aqui viu Jesus? Pessoalmente, com seus próprios olhos? Não. Nós vimos ele ser crucificado, ser morto, ser sepultado, ressurgir, ir ao céu. O céu se abriu, revelou-se a nós, Jesus se mostrou e fez toda essa manifestação e por isso nós cremos hoje? Não. Nós cremos pela fé. E Paulo tinha essa compreensão de que ao esperarmos, e não se sabia o tempo dessa espera, até porque Paulo esperava Jesus o quê? Para os seus dias. E a angústia talvez que nós sofremos hoje, embora tenha sido a mesma angústia que eles enfrentavam naquela época. Se nós formos pensar em limitação de tempo, não havia tanto tempo assim de que Jesus tinha morrido e subido aos céus. E eles aguardavam a Jesus nos dias deles. Quantos anos se passaram? E a fé é diferente hoje? Ou nós necessitamos exercer ainda mais fé do que eles? Nessas promessas. Né? Então, assim, que nós não venhamos, em hipótese alguma, por motivos quaisquer que sejam, que nós venhamos retroceder. Porque ele fala que Deus não tem prazer se nós retrocedermos na nossa fé, né? Tudo aquilo que nós já caminhamos, o mundo, o caos em que se encontra, então nós cremos que estamos no final da história desse mundo. Então é como se nós estivéssemos a ponto de ver, de concretizar as ações da nossa fé, né? Aquilo que nós há tanto tempo esperamos. Já pegando um gancho que você disse, Cléia, essa parte de o justo viverá pela fé, vem lá desde Abacuque, né? Que no verso 1 de Abacuque, capítulo 1, versículo 2, fala: até quando gritarei violência e tu não salvarás? E a resposta que está no verso 4, que diz: o justo viverá pela fé. Então, hoje, nos nossos dias de hoje, sabemos que o evangelho é o mesmo, mas será que é porque nós temos tanta dificuldade de estar vivendo totalmente essa fé que nós deveríamos confiar plenamente em Cristo? Será que é pela nossa cultura, pelos nossos problemas? Ou o que faz ser aparentemente diferente a nossa fé? Tem algo muito interessante, porque esse verso de Abacuque, né, tem um contexto dentro dele, né, que eles estavam ali sob domínio de outra nação, né, eles estavam escravizados e eles clamavam a Deus, né, para que Deus os ouvisse. E aí depois ele mesmo comenta, né, que o justo viverá pela fé. Por mais que naquele momento ele não estivesse ouvindo a voz de Deus, né, ou Deus não estivesse agindo para tirar eles da escravidão, ele disse que ele viveria pela fé, independente do que acontecesse. E também um dos meus temores nos dias de hoje, no século 21, nós não estamos sob influência de nenhuma nação, escravizados por nenhuma nação, e mesmo assim estamos caindo, né? Não temos esse clamor, essa fé que muitas vezes escravos nos tempos antigos tinham. E estamos nos perdendo nisso muitas vezes, né? Acho que essa é uma das maiores preocupações nos dias de hoje. No livro de Romanos, no verso 16, só a parte A diz assim, Paulo fala: pois não me envergonho do Evangelho. Já nos envergonhamos de comportar como um cristão? Eu confesso que sim. Em alguns momentos, hoje não, eu tenho mais essa convicção. Acho que com o passar dos anos, a gente vai se firmando o Evangelho, vai tendo uma maior experiência com Deus. Mas confesso que na minha adolescência já tive vergonha de falar que era cristã, já me envergonhei desse Evangelho, infelizmente. Você, Joselito? Ser adventista é muito difícil, né? Nós somos muito diferentes das outras denominações
E aí, quando você está num grupo de pessoas, né, um grupo mais hegemônico, e aí você é o diferentão, aí você quer se enturmar. Então, já teve situações, mas graças a Deus o Espírito Santo chama a atenção, e aí nasce o desejo de anunciar. Não, eu sou adventista, e se a pessoa começar a perguntar, é uma oportunidade de pregar. Né? Então, já teve sim situação, e me envergonho disso, de ter vergonha do Evangelho. Né? Hoje, assim, com a maturidade espiritual que a gente desenvolve, a gente se envergonha de um dia ter se envergonhado, né? Porque Cristo fala que aqueles que não me confessarem, eu não o confessarei diante do meu Pai, né? E essa questão, assim, hoje em dia desperta em nós essa coisa, poxa, por que eu me envergonhei? Se fala que é o poder de Cristo em mim. Né? E às vezes às vezes nós nem nos envergonhamos, não é declaradamente, de que alguém venha perguntar, você é cristão? E você fala, não, eu não sou cristão. Mas às vezes a nossa vergonha está em a forma como nós vivemos, a forma como nós nos comportamos lá fora, como nós, assim, as ações que nós temos fora daqui da igreja, elas demonstram totalmente diferente aquilo que nós professamos crer. Então, isso, de certa forma, é nos envergonhar, sim, do Evangelho e é negar o Evangelho, né? Mesmo que você não negue declaradamente, mas nós estamos negando de alguma forma. Júlio, a Efigênia aqui mandou lá no grupo da Juventude Soberana, que ela está acompanhando a nossa live, ela deseja a todos os jovens um feliz ano novo e um feliz sábado a todos. Obrigada, Efigênia, a você também. Bem assim mesmo, é? Obrigado, Efigênia, também. Um feliz ano novo para você. E a lição, ela conclui na questão disso, unidos em Cristo, mostrando que, como Jesus considera as classes, as distinções sociais, a separação entre uma pessoa e seus semelhantes, por causa da cor, etnia, posição, riqueza, nascimento ou realizações. Tem alguma resposta para isso, Vinícius? Eu acho que Jesus, ele fez as escolhas, Jesus é perfeito, né? Ele sempre faz as escolhas certas, e a gente percebe isso lendo a Bíblia, né? A gente faz essa pergunta, por que Jesus nasceu numa manjedoura? Né? Que na época era provavelmente o pior lugar possível para um bebê nascer, um lugar junto ali com os animais. Por que você acha que ele decidiu nascer ali e não nascer num lugar com um pouco mais de conforto, né? Ou de repente até num palácio, se ele quisesse, justamente para que quem lesse a história de Jesus visse que se identificasse com ele, em certo ponto, em relação à questão tanto cultural quanto social, né? A parte financeira também. Se uma pessoa muito, muito, muito pobre lê a Bíblia, ela se identifica, porque Jesus nasceu muito, muito, muito pobre. Então, essa questão social, Jesus quis trazer para ele também. Ele nasce lá de baixo e mostrar para todo mundo, independente da classe, que o Evangelho é para todos, né? Para que ninguém se sentisse excluído quando lesse o Evangelho. E aqui o que a lição deixou bem claro é que Jesus é o centro. Não importa se eu sou rica, não importa se eu sou pobre, não importa a minha cor, não importa a minha condição social, não importa se eu tenho faculdade, se eu nunca estudei. Cristo é o centro. E quando nós nos aproximamos do centro, nós nos aproximamos uns dos outros, né? A nossa unidade, ela não está na igreja, a nossa unidade está em Cristo. Então, quando eu me aproximo de Cristo, nós nos aproximamos uns dos outros. Por exemplo, é o que nós estamos fazendo agora. Nós estamos aqui, independente de como é a nossa vida, de como é a nossa situação, de qual é a nossa condição, nós estamos aqui juntos, unidos em Cristo, estudando acerca de Cristo. E é isso, quando fala aqui, é esse sentimento de simpatia e amor crescendo no caráter e na imagem de Jesus, porque Deus não faz acepção de pessoas. Então, se nós nos achegamos a Cristo, passamos a ser o quê? Um com Cristo e uns com os outros, né? Então, também não fazemos acepção de pessoas, independente da condição em que nos encontramos. E Jesus, né, como ele é o centro de toda a Bíblia, ele é
o elo de ligação entre todas as tribos, né? Vamos falar assim. Então, quer se aproximar de alguém? Se aproxima de Cristo, né? Igual uma frase que eu vi no Facebook tempo atrás, né? Quanto mais sobre casais, quanto mais o casal se aproxima de Cristo, mais eles ficam próximos. Mas quando os indivíduos se afastam de Deus, eles se afastam. Então, eu não vou deixar o preconceito, o racismo, qualquer outra coisa ruim que tem em mim, se eu não me aproximar de Deus. Então, Jesus é a forma que eu tenho de me tornar uma pessoa melhor e de aceitar, respeitar e estar bem com os meus pares. Então, quer a solução para tudo? É Jesus. Então, não consigo ver outra forma de unidade, de união, de respeito, se não ser a partir ou por meio de Jesus. Essa lição está espetacular, né? Essa lição já começou espetacular. Então, para vocês que estão nos acompanhando, já perceberam as novidades que está nessa lição dos jovens, do livro de Romanos. Não deixe de estudar, não deixe de fazer sua meditação diária, porque para nós conhecermos a Cristo, a gente precisamos estar conectado com Ele. E essa lição está trazendo para nós novos conhecimentos, novas oportunidades de conhecer esse Cristo. Então não perca a oportunidade desse estudo de manhã e com essa nova lição. Vinícius, muito obrigado pela sua participação, que Deus abençoe. Cléia, obrigado, Deus abençoe. Josalito, muito obrigado também, Deus abençoe. E você que está nos acompanhando também, muito obrigado pela sua audiência, por nos acompanhar na Escola Sabatina. No próximo sábado estaremos aqui na igreja, a sala dos jovens também vai estar ativa. Então vocês jovens, não deixa de participar, não deixa de vir para a classe do jovem às 9 horas da manhã no próximo sábado. E que esse ano a Juventude Soberana está completando 10 anos. Então vai ter muitas novidades, vai ter muitas histórias. E você que faz parte, e também que já fez parte, venha se interagir conosco, pois nós precisamos de você a fazer parte, a fazer 10 anos de diferença para que esse evangelho seja proclamado a essas pessoas, para que possamos não nos envergonhar desse evangelho, mas sim proclamar esse milagre, esse evangelho que nos fez esse poder transformador na minha vida e na vida de cada pessoa aqui, fez na sua vida, possa fazer a outras pessoas. Deus abençoe. Eu convido você a fechar os olhos para podermos fazer uma oração. Senhor Deus eterno Pai, graças te damos, te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de aprender um pouco mais sobre ti. Pedir perdão pelos nossos pecados, pois somos falhos, somos pecadores, Deus. Que o teu Espírito Santo permaneça em nós, nos transformando, nos mudando. Que nós tenhamos vontade, cada vez mais, Pai, de aprender um pouco mais sobre de ti, de estudarmos mais a lição, a tua palavra, Pai, que é onde encontramos o teu poder, Pai. É nas tuas escrituras, é na tua palavra viva, transformadora. Assim como foi transformadora na vida de Paulo, possa ser transformadora na minha vida e na vida de cada pessoa, Pai, que está aqui e que está nos assistindo. Pedimos a tua companhia durante esse período desse culto e durante esse dia, em nome de Jesus. Amém. Representamos o Ministério Jovem Adventista no distrito de Soberana, em Guarulhos, São Paulo. Estamos comprometidos com a experimentação e inovação em nossos programas, tendo em vista reconhecermos a natureza em constante mudança dos jovens desta geração. O conceito de resgatar, integrar e salvar, baseado no livro de Hebreus, conduz nossos jovens à salvação em Jesus Cristo e a descobrir seus dons, encorajando-os na ação social. A ideia sempre foi reunir jovens em uma ampla variedade de programas e estilos, onde cada um encontra sua vocação e desenvolve suas atividades por meio de equipes. Desde seu primeiro ano de atividade, a Juventude Soberana tem alcançado pessoas para o reino de Deus, gerando líderes e fortalecendo a igreja, a fim de que participem plenamente da pregação do Evangelho. Chegou o momento de comemorar os 10 anos de Juventude Soberana. Uma nova década começará. Esperamos você para continuar essa história.
Bom sábado para você que está conosco, conectado pela página do Facebook. Nós temos aqui uns pequenos recados para vocês, recadinhos bem básicos. Como nós sabemos, nós ainda não estamos abertos para fazer os cultos nas igrejas, mas a partir de quarta-feira nós já estamos com a igreja aberta para estar fazendo os cultos aqui. E sábado você vai poder estar vindo aqui à igreja para compartilhar do culto também. Então, você que está em casa hoje e amanhã continuaremos com as lives, com o culto online. Mas a partir de quarta-feira já estamos todos juntos aqui na igreja. Claro, com suas devidas colaborações, todo mundo com máscaras, álcool em gel, para se prevenir. E você que ainda não compartilhou essa live, compartilha, para que as outras pessoas também possam seguir o amor de Cristo. Você que ainda vai e está pensando como contribuir com os dízimos e as ofertas. Hoje nós não estaremos recolhendo os dízimos e as ofertas. Mas quem quiser vir quarta-feira pode estar vindo para devolver os seus dízimos e suas ofertas. E a partir de sábado estaremos normal também com a distribuição dos dízimos e ofertas. Oi, voltamos mais uma vez e agora nós vamos louvar ao nosso Deus com o hino de... Vamos cantar o hino Fortalece Tua Igreja.
Nesse momento, eu vou me ajoelhar para nós estarmos fazendo uma oração. E eu convido você que está em casa a ficar em momento de reverência. Senhor Deus, graças te damos, te agradecemos, Senhor, por todas as oportunidades que temos de ouvir a Tua palavra, de louvar Teu santo nome, por esse dia que o Senhor nos concedeste em adoração a Ti, Deus. Que o Teu Espírito Santo se possa fazer presente nesse culto divino, Pai, e que o Senhor possa aceitar a nossa adoração a Ti. Que nós possamos adorar em espírito e em verdade o Teu santo nome, Pai. E que essas pessoas que estão nos assistindo do outro lado da telinha, Senhor, possam sentir o toque do Espírito na vida delas, na família delas. Senhor, Tu conheces, Tu sabes, e que o Senhor possa fazer conforme o Teu querer, a Tua vontade. Se faça presente nessa manhã. Que o Senhor possa usar o precador desta manhã, Pai, também para transmitir a Tua palavra. E que tudo que Ele venha falar seja do Teu Espírito Santo para com outras pessoas. Prepara cada coração aí do outro lado, Pai, para que eles possam aceitar a Tua palavra. E que eles possam ser transformados no poder do Teu Evangelho. Pedimos isso. Pedimos a presença do Teu Espírito Santo. E tudo que fizemos hoje, durante esse dia, e durante o decorrer dessa semana, seja para a honra e a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Venha Jesus, ao meu coração, Jesus, vem hoje, vem pra ficar em meu coração, ó Cristo. Amém. Provai e vede. História de hoje: Evangelismo integrado. Olá, bom dia. Bom dia, meu irmão, beleza? Sua melhor companhia. Qual destino? É Porto mesmo? Isso. Todo ser que vive. Lindas músicas, viu? Que rádio é essa? É uma rádio aqui de Petrolina. Ela transmite programas da Rádio Novo Tempo, da Igreja Adventista. E o senhor é adventista? Não, só gosto das músicas e das mensagens que eles falam. Oi, amor. Tudo bem? Tudo bem. Hoje eu escutei uma mensagem na Rádio Novo Tempo que mexeu muito com o meu coração. E que me fez pensar na minha vida. E que se um dia eu voltasse para a igreja, seria a Igreja Adventista. Porque eles são fiéis no que está na Bíblia. Tem certeza disso? Você já foi de outra igreja e se decepcionou. Vai começar de novo com essa história? Não sei. Você sabia que hoje tem culto na Igreja Adventista? E que eles guardam o sábado e não o domingo? Eu não. O aplicativo tocou aqui. Eu vou ali. Deixa tanto eu volto para o almoço. Vai com Deus. Bom dia. Igreja Adventista, por favor. Igreja Adventista do Sétimo Dia? Isso. O senhor já conhece a nossa igreja? Não. O senhor não quer entrar e nos fazer uma visita? Porque eu tenho que trabalhar, o aplicativo chamando, eu tenho que aproveitar. Ô, certo.
Obrigada, feliz sábado. Valeu, feliz sábado. Tchau. Plínio ficou parado na frente da igreja, esperando alguma chamada do aplicativo. Aproveitou o tempo para ouvir uma linda música que estava tocando na Rádio Novo Tempo. Inexplicavelmente, por mais de 40 minutos, o aplicativo não acusou nenhuma chamada. Naquele momento, ele já imaginava o que estaria acontecendo. Só pensava no convite feito por aquela senhora. Não havia outra coisa a fazer, senão deixar o carro ali parado e aceitar o que Deus estava fazendo em sua vida. Meses depois, ele e sua esposa foram batizados e hoje estão felizes atuando nos departamentos da igreja. O processo de conversão desse casal aconteceu pela atuação do Espírito Santo, num trabalho integrado com toda a igreja. A mensagem de esperança anunciada através da Rádio Novo Tempo o levou até um templo. Ali, ele encontrou pessoas preparadas, que o receberam com atenção e o encaminharam para uma classe bíblica. Através dos estudos, os dois aprenderam as principais verdades contidas na Palavra de Deus. Se uma dessas etapas tivesse falhado, é possível que Plínio e Tamires não estivessem vivendo hoje a alegria de servir a Cristo. Provai e vede. Esta é uma linda história que nos inspira, não é verdade? E eu agora os convido para este momento especial de adoração, através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Deus é fiel. Nós devemos aprender com Ele. Devemos ser fiel também a Ele. Só existe um Deus, um Pai Criador. Só um Deus merece glória e louvor. Um que dá vida a quem não mereceu. Um que amou o mundo e o Filho deu. Mas o mundo rejeitou o Salvador. E frios corações se tornam sem amor. Meu Deus, Santo é o Senhor e Rei, intercede pelos seus, Ele é fiel, nunca dorme o guarda de Israel. O mundo pode duvidar, mas Cristo se levantará. Ele é fiel, Ele é fiel. Sei que Deus levantará uma geração que dará vida por esta missão de levar a Cristo como Redentor, revelando a glória do Senhor.
ser lindo que a palavra diz, contra o que o mundo afirma e prediz. Meu Deus, santo é o Senhor e Rei, intercede pelos seus. Ele é fiel, nunca dorme o guarda de Israel. O mundo pode duvidar, mas Cristo se levantará. Ele é fiel, Ele é fiel. Castelo forte é o nosso Deus, rocha firme, Rei dos reis. Ele é fiel, nunca dorme o guarda de Israel. O mundo pode duvidar, mas Cristo se levantará. Ele é fiel, Ele é fiel. Rocha firme, Rei dos reis, nunca dorme o guarda de Israel. O mundo pode duvidar, mas Cristo se levantará. Ele é fiel, Ele é fiel. Amém. Feliz sábado, irmãos. Deus seja louvado, viu, irmãos? Todos sejam bem-vindos. Que Deus nos abençoe nessa manhã de sábado, nesse primeiro dia, nesse primeiro sábado do ano de 2021. E também o primeiro sábado do mês. E como sempre, nós no primeiro sábado do mês, o primeiro sábado do ano, nós vamos falar sobre evangelismo. Irmãos, o tema é a evangelização não é um programa, mas um estilo de vida. Eu vou pedir para os irmãos abrirem as vossas Bíblias, né? O Evangelho de Cristo conforme o registro de João. Então, João, capítulo 4, nós vamos ler do verso 31 ao verso 38. Amém, irmãos? João, capítulo 4, verso 31 ao verso 38. Verso 31. Nesse inteirinho os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade
daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa, e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E de sorte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, pois no caso é verdadeiro o ditado: um é semeador e o outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. Irmãos, alguns anos numa reunião dos líderes evangélicos do mundo inteiro, na cidade de Lausanne, na Suíça, debruçou-se sobre o tema que estamos tratando nesta manhã aqui na igreja, sobre a questão da evangelização. E ao final daquela reunião, eles se sintetizaram tudo quanto falaram naquela magna assembleia o seguinte: o propósito de Deus é o evangelho todo, por toda a igreja, em todo o mundo, a cada criatura. A visão de Deus é o mundo, o método de Deus é a igreja, e o tempo de fazer a obra é agora. O Senhor Jesus Cristo vai nos mostrar isso aqui nesse texto. Mostrar que a evangelização não é um programa. Evangelização é um estilo de vida. Às vezes nós departamentalizamos na igreja chamada ministério pessoal ou evangelismo, como se isso isentasse as demais pessoas, os demais membros, em estarem engajados e envolvidos nessa tarefa urgente de consequências eternas. Hoje eu gostaria de tratar desta matéria à luz desse texto e evocar aqui 4 pontos para a nossa reflexão. O primeiro ponto, a visão. O segundo ponto, a paixão. O terceiro ponto, o compromisso. E o quarto ponto, o investimento. Sobre esses 4 assuntos que nós vamos tratar aqui nesta manhã, em primeiro lugar, para evangelizar, não como um programa, mas como um estilo de vida, nós precisamos ter visão. Olha o verso 35, vamos ler o verso 35, nós já lemos, mas vamos ler o verso 35 mais uma vez. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Irmãos, nós precisamos hoje erguer os nossos olhos, e quando nós erguemos nossos olhos, a primeira coisa que podemos perceber é de que o mundo está perdido sem Jesus. Isso do doutor ao analfabeto, isso do cientista ao homem ignorante, isso ao homem das metrópoles ou aqueles da região rural. Isto do religioso ao ateu. O homem sem Cristo está perdido, não importa tão culto ele é ou informado ele é. Quanto predicados morais ele tem, quantas obras ele pratica, quanta sinceridade ele nutre no seu coração. Sem Cristo o homem está irremediavelmente perdido. Isso porque o pecado separou o homem de Deus do próximo, separou o homem de Deus do próximo, de si mesmo e da própria natureza ao seu redor. O homem está perdido sem Cristo. Quando nós olhamos o panorama mundial, nós percebemos a dramática realidade deste fato. Por exemplo, na Índia, o segundo país mais populoso do mundo, há cerca de 360 milhões de deuses. Um país que caminha a passos tão largos rumo a uma perdição irremediável. Com tantos deuses, vários deuses profundamente perdidos, nós olhamos também para o Japão, a terceira maior economia do mundo.
ainda hoje prostrada diante de Buda, e com as taxas menores de cristãos de toda a face da terra. Nós olhamos para o continente africano. O animismo e a feitiçaria ainda escraviza milhões. 10.800 línguas faladas na África. A palavra de Deus ainda não foi traduzida nem sequer para 150 línguas. Mais de 40 milhões de africanos falando mais de 1.200 línguas. Não se tem sequer uma porção das escrituras ainda. Hoje, a África é um dos continentes mais pobres, ou melhor, é o mais pobre do mundo. Das 40 nações mais pobres do planeta, 32 delas estão na África, apenas contribuindo com 1,2% da receita mundial. Um país que carece profundamente da graça de Deus. Nós olhamos para a América Latina, a idolatria, a feitiçaria, faz aliança no mesmo altar, num grande sincretismo religioso. Nós olhamos para o Oriente e o islamismo parece que caminha a largos passos para dominar o mundo. Estava lendo um dia desse a estatística de que dentro de poucas décadas o islamismo terá alcançado 1,750 bilhões de adeptos. Desde 1981, que já ultrapassou o catolicismo romano. Nós olhamos para o Ocidente e nós vemos o ateísmo, o secularismo caminhando galopantemente. Nós olhamos para a Ásia e de 1.900 línguas faladas, nós só temos a Bíblia traduzida para cerca de 91 línguas. Nós olhamos para a Europa e hoje é considerada um continente pós-cristão. Estima-se que nós temos 11.227 etnias no mundo. Dessas 11.227, 6.614 etnias têm menos de 2% de cristão evangélico. Entre 68 etnias, tem a população superior a 10 milhões de pessoas. 433 etnias com a população entre 1 milhão e 10 milhões de pessoas. 1.452 etnias entre 100 mil e 1 milhão de pessoas. O Evangelho precisa alcançar todos esses povos. Hoje nós temos cerca de 2 bilhões e 400 milhões de pessoas no mundo que ainda não foram atingidas pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ainda hoje a Bíblia não foi traduzida nem para 1/3 das línguas faladas no mundo. Quando o presidente americano John Kennedy foi assassinado em Dallas, 12 horas depois, a metade do mundo estava informado da sua morte. O Filho de Deus, nosso Salvador, morreu na cruz, cerca de 2.000 anos, a metade do mundo ainda não tem essa boa e gloriosa notícia. Nós temos que levantar os nossos olhos para ver a realidade. E os campos já estão brancos para a ceifa. Eu vejo, em segundo lugar, que nós temos que levantar os nossos olhos, o que as falsas religiões proliferam. Para vocês terem uma ideia, o islamismo, nos últimos 60 anos, cresceu 500%. O hinduísmo cresceu 167%. O budismo cresceu 145%. E o cristianismo cresceu só 47%. O alvo hoje dos muçulmanos é alcançar o mundo inteiro para o islamismo. E parece que isso já está acontecendo na Europa, por exemplo. Marius Barr, no seu livro Encruzilhada do Ocidente, chega a informar que o propósito do islamismo é transformar a Europa num continente islamizado. Hoje o islamismo é a religião majoritária de 43 países. Para nós termos uma ideia, no Egito 94% da população é islâmica. Na Arábia Saudita quase que não há presença de igreja protestante. Na Suécia, na França e na Inglaterra, os muçulmanos já são o segundo maior grupo religioso.
Na Alemanha, tem mais de 2 milhões de muçulmanos. A revista Al Islam prevê que a Europa se tornará islâmica dentro de algumas décadas. As Ilhas Britânicas têm mais de 1 milhão de muçulmanos, mais de 1.200 mesquitas e com mais de 5.000 escolas muçulmanas e com mais de 4.000 organizações muçulmanas. Na Inglaterra, apenas cerca de 4% dos evangélicos protestantes frequentam uma igreja hoje. Os nossos templos estão sendo vendidos e sendo transformados em boates, em museus, em mesquitas. Só na antiga Iugoslávia foram construídas mais de 600 mesquitas depois da Segunda Guerra Mundial. Na Holanda, país de estofo protestante, onde mulheres são colocadas nas vitrines como um produto comercial, ofertas são levantadas nas igrejas não para obra missionária, mas para a construção de mesquitas. Só nos Estados Unidos há mais de 3 milhões de muçulmanos e se investe só na América mais dinheiro do que toda igreja protestante na obra missionária no mundo inteiro. E Jesus disse: levantai os vossos olhos e vede os campos que já estão brancos para a ceifa. Nós olhamos, por exemplo, as testemunhas de Jeová, que negam a Bíblia, negam a Trindade, negam a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. São hoje os possuidores da mais sofisticada imprensa religiosa, despejando abundantemente literatura no mundo inteiro. Fomos acusados, no tempo pós-guerra, que a igreja recebeu a acusação de ensinar o povo a ler. Mas quem deu literatura para eles? Foram os testemunhos de Jeová. Levantai os vossos olhos e vede os campos, se estão brancos para a ceifa. Estamos vendo prosperar no Brasil as seitas orientais. Sessunue, Hare Krishna, Ciência Cristã, Messiânica, Rosa Cruz. Os nossos shopping centers se transformando em verdadeiras feiras de sincretismo e ocultismo religioso. Nós olhamos para o espiritismo. O Brasil é hoje o maior país espírita do mundo, com centenas e milhares de terreiros. E nós olhamos para entender uma coisa: as falsas religiões prosperam e tantas vezes nós, da Igreja de Cristo, estamos acomodados, tendo apenas a evangelização, que chamamos de ministério pessoal, como departamento de uma parte da igreja, quando na verdade tem que ser um estilo de vida. Erguei os nossos olhos para ver outra coisa, de que não há salvação fora de Jesus. Não há. Muitas pessoas pensam que a ignorância é um segundo caminho para o céu. A Bíblia diz que aqueles que sem lei pecaram, sem lei perecerão. Muita gente usa aquele texto, de Atos 17:30, que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. A Bíblia não fala que as pessoas que não escutam o evangelho vão ser salvas. O Senhor Jesus Cristo disse: se o ímpio morrer na sua impiedade e ele não foi avisado, Deus vai cobrar de nós o seu sangue. Mas não disse o Senhor Jesus, se o ímpio morrer na ignorância, ele vai se levantar depois como um salvo. A Bíblia não fala isso. Um piedoso, ele morre na impiedade, ele vai para a condenação eterna, e Deus vai cobrar de nós o seu sangue. O Instituto Moody chegou à conclusão que nós hoje temos apenas 5% dos crentes que tiveram a experiência de levar alguém a Cristo. 95% dos crentes nunca levaram uma pessoa a Cristo. Se esse fenômeno fosse biológico, a raça humana estaria em risco de extinção. E o Senhor Jesus Cristo nos alerta: erguei os olhos e vede os campos, que já estão brancos para a ceifa. Segundo lugar, irmãos, vamos olhar se nós queremos entender de evangelização.
é um estilo de vida. Precisamos ter, em segundo lugar, paixão. Mais do que visão. Olha comigo o verso 34. Vamos ler o verso 34, irmão, por favor. João 4, 34. Fala assim, ó. Disse-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Irmãos, Jesus estava com fome e já passava do meio-dia. E diz a Escritura que a mulher samaritana já fora alcançada e agora estava indo à cidade de Samaria avisar os samaritanos que havia encontrado o Messias. E se nós percebermos no verso 39, vamos lá no verso 39, 4:39, fala assim, irmãos, 4:39, fala assim: muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher, que anunciara, ele me disse tudo quanto tenho feito. Irmãos, preste atenção no que o Espírito Santo está querendo falar com cada um de nós, né? Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, imagine esta cena. Os samaritanos estão vindo e os discípulos estão oferecendo comida para Jesus. E Jesus Cristo diz: eu tenho uma outra comida que vocês não conhecem. É fazer a vontade de meu Pai. E Jesus Cristo diz: erguei os vossos olhos e vede os campos, que já estão brancos para a ceifa. E os samaritanos estão chegando. Amados irmãos, os campos estão brancos na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, no seu estado, na sua nação, na sua parentela. Mas é preciso que haja paixão no nosso coração. Eu quero falar alguma coisa para vocês. Primeiro, a nossa falta de evangelização não é tanto por falta de métodos, mas por falta de paixão. Estou convencido disso. A maioria de nós tem lido livros, tem participado de evangelismo promovido pela nossa associação, tem estudado a palavra, tem frequentado as igrejas, como alguns de vocês estão me assistindo agora. Às vezes nós saímos da nossa casa rumo ao templo, uma vez, 100 vezes, 200 vezes, 1000 vezes, mas poucas vezes nós atravessamos a rua para falar de Jesus para o nosso vizinho. O que nos falta não é tanta informação, não é tanto conhecimento, mas é paixão. Falta-nos a paixão de Raquel, quando disse: dá-me filho, senão eu morrerei. Falta a paixão de John Knox, quando orava em lágrimas, dizendo: dá-me a Escócia para Jesus, senão eu morro. Falta a nós a paixão de David Braden, que tossia sangue nos seus pulmões, mas se afadigava e se agonizava por aqueles índios pele vermelhas lá na Nova Inglaterra. Precisamos ter compromisso e paixão para levar a palavra de Deus. Doutora Roosevelt, missionária 20 anos no Congo, disse: o que mais afligiu o coração dela não era a situação de milhões de perdidos, mas a apatia da igreja em relação a esses perdidos. Falta-nos paixão, falta-nos ardor, falta-nos fervor, falta-nos entusiasmo. Segundo lugar, precisamos abrir a boca sabendo que Deus encherá. Talvez vocês digam assim: irmão, mas eu não conheço um método de evangelismo pessoal. Se você não conhecia até então, irá conhecer nessa pregação. Talvez vocês digam: mas eu não fiz teologia, mas eu não conheço bem a Bíblia, mas eu sou novo na fé, mas eu não conheço tantos versículos de cor. Deixa eu lhe dizer uma coisa: vocês sabem tudo quanto é necessário para levar uma pessoa a Cristo. E se você não sabe nada, talvez você possa dizer: eu só sei de uma coisa, eu era cego e agora vejo.
Uma das coisas que mais me marcou foi ouvir certa vez o testemunho de Bob Person, quando ele estava fazendo uma visita na Ásia, e alguém levou ao mais terrível leprosário da cidade, onde havia pessoas devastadas pela lepra. Dentre os pacientes que estavam em estado terminal, naquele leprosário, havia um homem que se convertera a Cristo, mas a lepra devastara já tinha perdido a sua visão, a sua audição, a sua língua já estava completamente destruída pela lepra. Seus dedos estavam apenas cotocos de dedos. Aquele homem estava completamente devastado pela lepra. Seus dedos haviam caídos, mas toda vez que alguém entrava no quarto daquele leproso à beira da morte, ele tinha uma percepção de que alguém estava chegando. Quando ele tinha essa noção de que alguém estava chegando, ele se esforçava para dar o seu testemunho. Era um testemunho, irmão, silencioso. Ele se levantou quando Bob Person chegou, e aquele homem se levanta com muita dificuldade e fica como se segurando nos cotovelos e ergue aos céus um cotoco de dedo e abre um largo sorriso sem dentes, e apenas com um cotoco de dedo ele aponta para o céu, para aquele que lhe deu a vida, salvação e perdão. E com esse gesto, ele testemunhava do Senhor. Jesus Cristo, se um homem do Senhor Jesus Cristo, irmão, se um homem cego e leproso pode dar testemunho de Jesus, e nós? E vocês? Talvez o que falta para nós, amados, é mesmo entusiasmo, é paixão, é coragem, é ousadia, é audácia, é compromisso. Vocês certamente já ouviram falar em um dos maiores líderes do mundo, Alexandre Magno, Alexandre o Grande. Aquele homem morreu aos 32 anos de idade, chorando por não ter mais terra para conquistar. Certa feita, ele passava em revista a sua tropa. Ele, que não aceitava e nem tolerava a covardia dos seus soldados, foi informado pelo comandante que um de seus soldados fugira do inimigo e se escondera numa caverna. Ao perceber esse fato, Alexandre fica muito irado e olha para o soldado, e a ira sobe o rosto, seus olhos flamejam, e quando ele olha para aquele soldado tão inexperiente e tão tenro, uma onda de compaixão invade o seu coração. E ele, com ternura quase paternal, se dirige àquele soldado perguntando: soldado, qual é o seu nome? E o soldado, sentindo um alívio, respondeu: Alexandre, meu senhor. E novamente a ira sobe o coração de Alexandre. Ele fica rubro de raiva e ele desce de seu cavalo e pergunta ao soldado: soldado, qual é o seu nome? E o soldado começa a gaguejar e diz: Alexandre, meu senhor. Ele pergunta mais uma vez: qual é o seu nome, soldado? Alexandre, meu senhor. E o Alexandre o agarrou pela lapela e o jogou ao chão e disse: soldado, muda de nome ou muda de conduta. Qual é o teu nome? Vocês respondem, é uma retórica para Deus. Vocês são cristãos? Sou cristão, meu senhor. Crente, meu senhor. E o Senhor diga talvez para cada um de nós: então, mude de nome ou mude de conduta. Não podemos nos acovardar diante do inimigo. Temos que traçar
estratégias para enfrentá-lo. Não é o que nós falamos, não é a nossa eloquência, não é o nosso conhecimento, não é a nossa metodologia, é o poder da palavra do Deus vivo. Precisamos ter visão, segundo, paixão, mas em terceiro lugar, precisamos ter compromisso. Olha comigo os versos 35 e 38. Mais uma vez, irmãos, vamos lá. João 4, 35 e 38. 35. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Verso 38. Eu vos enviei para ceifar o que não semeaste. Outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. Irmãos, interessante isso, né? Amados irmãos, eu quero dizer 3 coisas aqui. Primeiro, a evangelização é uma tarefa imperativa. Nós não temos opção, nós temos que obedecer. É uma ordem direta de Deus. O Senhor da glória, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores é que está ordenando. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós não temos opção. Temos que obedecer. Aliás, o universo inteiro obedece a Jesus. O universo inteiro. Basta o que, irmãos? Basta uma ordem, né? Ele dá uma ordem, né? E o sol para. Ele dá uma ordem e os anjos saem para atender o seu mandado. Ele dá uma ordem e os demônios têm que obedecer. Ele dá uma ordem e o mar obedece. Ele dá uma ordem e o vento obedece. Ele dá uma ordem e todas as estrelas aparecem no firmamento. Ele dá uma ordem à mula e ela profetiza. Ele dá uma ordem ao verme e ele atende a ordem do Senhor. E o Senhor Jesus dá uma ordem à igreja e ela é a única a resistir ao seu mandado? É uma ordem, não é opção. Todos nós temos que fazer a vontade de Deus. Todos foram chamados para fazer a vontade de Deus. Todos foram chamados para evangelizar. Todos foram chamados para ganhar almas para Jesus. Segundo, a evangelização não é uma tarefa apenas imperativa. Ela é uma tarefa intransferível. Ou a igreja realiza a obra, ou a obra não será feita. Deus não tem outro método. O método de Deus é a igreja. A ONU não pode evangelizar. O Congresso Nacional não pode evangelizar. Nenhuma instituição humana pode evangelizar. Esta tarefa foi delegada à igreja. A igreja é o método de Deus. É por isso que Jesus disse aos seus discípulos: erguei os olhos, veja os campos que já estão brancos para a ceifa. Eu os enviei a ceifar onde não semeastes. Eu li certa feita uma lenda que retrata uma verdade. E essa lenda diz que quando Jesus chegou ao céu, depois de ressuscitar dentre os mortos e ser recebido nos céus pelos anjos, um anjo se aproxima de Jesus e pergunta: Senhor, tu concluíste a sua obra na terra, tu morreste na cruz, tu verteste o teu sangue, tu compraste aqueles que procedem de toda a tribo, povo, língua e nação, mas Senhor, quem é que vai levar essa notícia para o mundo inteiro? Diz a lenda que Jesus se dirigiu ao anjo e disse: eu deixei lá 12 homens preparados para esta tarefa. E o anjo, intrigado, retruca e pergunta novamente: Senhor, e se esses homens falharem? E Jesus respondeu: se eles falharem, eu não tenho outro método.
O método de Deus é a igreja. Se o ímpio morrer sem o evangelho, ele vai morrer na impiedade. Ele não vai morrer salvo. Ignorância não é um segundo caminho para o céu. Só o evangelho pode trazer esperança para o homem e nós não podemos reter o evangelho. Diz o apóstolo Paulo, nós somos devedores. E o que é um devedor? Vocês podem ser devedores de duas maneiras. Se nós pegamos dinheiro emprestado com alguém, então nós somos devedor. Mas alguém lhe entrega um dinheiro para entregar a uma terceira pessoa, você é devedor. Eu quero dizer para vocês que o Senhor Jesus entregou um depósito na sua mão, um tesouro na sua mão. E se vocês reterem esse tesouro e não entregar a quem de direito, a toda criatura, em todo mundo, nós estaremos furtando de Deus. Somos devedores, devemos estar prontos e não podemos nos envergonhar. Mas a outra verdade, a evangelização não é apenas uma tarefa imperativa e intransferível. A evangelização é também uma tarefa impostergável, inadiável. O tempo de Deus é agora. Se nós não ganharmos para Cristo a nossa geração, nessa geração, teremos fracassado em nossa missão. Foi por isso que Jesus não comeu, embora estivesse com fome, porque ele entendia uma coisa: a tarefa não pode ser adiada. Os samaritanos estavam chegando e eles estavam sedentos de ouvir aquela mensagem. E agora chegaram a dizer mais tarde para a mulher, não pelo que nos testemunhou, mas por aquilo que nós vimos e ouvimos, é que nós cremos. Nós não podemos perder oportunidades, amados. Quantas portas abertas Deus tem colocado diante de nós, quantas oportunidades, com quantas pessoas nós nos encontramos, com quantas pessoas nós falamos, com quantas pessoas nós esbarramos todo dia, toda hora, todo momento. E nós temos a única notícia que pode trazer esperança, nós temos a única boa nova que pode trazer salvação. Nós temos o único evangelho que pode resgatar da morte. E nós não podemos nos calar. Quantas pessoas à nossa volta perecendo sem Cristo? E nós, às vezes, nem chegamos ou chegamos tarde demais. Qual foi a última vez que você saiu de casa com um folheto no bolso? É uma retórica, viu, irmãos? Responda para Deus. Qual foi a última vez que você pegou um Uber, um carro de aplicativo, e falou de Jesus para o motorista? Qual foi a última vez que você entrou num ônibus e viajou perto de alguém e calou a sua voz? Qual foi a última vez que você andou de avião para baixo e para cima e a pessoa do seu lado nem sabia que você era um embaixador de Deus? Qual foi a última vez que você entregou um livro, uma Bíblia, para alguém com o propósito de levar a boa nova do Evangelho para ela? Qual foi a última vez que deliberadamente você saiu de casa pedindo a Deus que me abra os olhos para ver os campos que estão brancos? Dá-me, Senhor, percepção para entender esse tempo de oportunidade que o Senhor está me dando. Ouvi certa vez uma história que me sensibilizou. Meu coração, me sensibilizou meu coração, irmão. Aconteceu numa tribo indígena brasileira. Havia um jovem índio que estava sendo preparado para ser o grande líder da tribo. O jovem de porte atlético, saudável, bonito, inteligente. E era a esperança da sua tribo, para ser o cacique da tribo. Quando de repente esse moço caiu doente, e todos os remédios, todo o curandeirismo, toda a pagelância não pôde resolver o seu problema. E esse homem, definhando, esse moço emagrecendo, e certa feita, ele angustiado, desesperado, percebendo a aproximação da morte, olhou para sua mãe
e disse: mamãe, o que vai acontecer comigo quando eu morrer? Para onde eu vou? E sua mãe, aflita, desesperada, disse: meu filho, eu não sei. Passaram-se outros dias. Uma outra semana chegou, a doença avassaladora minando o seu corpo, dilapidando sua saúde, solapando as suas energias. E aquele moço desesperado, chorando, dizia: mamãe, eu estou morrendo. Para onde vai a minha alma? E essa mãe também, chorando, dizia: meu filho, eu não sei. Dias depois, aquele moço, já no colo da mãe, apenas conseguia balbuciar os olhos tristes, o coração angustiado e apenas gemendo, dizendo: mamãe, eu estou morrendo. Fala para onde vai a minha alma? E o que vai ser de mim? E sua mãe disse: filho, eu não sei. E ele morreu sem saber para onde ia. Meses depois, chegou àquela aldeia um missionário falando de Cristo, pregando o Evangelho, anunciando as boas novas do céu, trazendo esperança para aquele povo. De dentro de uma cabana sai uma mulher com o rosto sulcado de dor, com seus olhos molhados de lágrimas, com seus cabelos desalinhados, e correu na direção desse missionário e segurou pelas mãos e disse: por que o senhor não veio antes? Por que o senhor não veio antes? Era a mãe daquele moço que morreu sem saber para onde ia. Quantas pessoas estão perecendo? Quantas pessoas estão indo para as trevas espessas da perdição eterna? E nós temos o remédio, e nós temos o Evangelho, e nós temos a boa nova da salvação. E quantas vezes nós não estamos indo ou chegando tarde demais? Mas, meus irmãos, eu quero terminar abordando o último ponto. Nós precisamos de ter visão, ter paixão, nós precisamos ter compromisso, mas finalmente nós precisamos fazer investimentos. Uma outra vez, o verso 35, vamos ler outra vez o verso 35, irmãos. João 4,35, memorizar bem. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Eu aprendi desde criança que quando a lavoura está madura para a colheita, ou você colhe logo, ou ela se perde. Sabia? Se você preparou uma pessoa, se você deu estudo bíblico, se você vê que aquela pessoa tem toda a informação, entendeu? Leva essa pessoa ao batismo, né? Então, irmãos, nós temos que ter esse cuidado. Na agricultura, quando você planta um campo grande, só a sua família não pode colher toda a produção. Você precisa contratar mais obreiros. Nós precisamos fazer investimentos para fazer essa colheita. Eu quero dizer o que a Bíblia diz. Está lá em Provérbios 11:30. Quem ganha almas é o quê? É sábio. Não há melhor e mais seguro investimento do que no investimento na salvação de vidas. Este é o único investimento de consequências eternas. Alguém já disse, e eu concordo, a melhor dieta para a igreja doente é uma dieta missionária. A melhor maneira de revitalizar a igreja e mobilizá-la para trabalhar. Se nós não fizermos a obra, nós vamos gastar as nossas energias brigando entre nós mesmos. E quantas vezes nós, adventistas do 7º dia, gastamos tanta energia com tantas coisas, com tantas brigas internas, com tantas discussões inócuas, com tantas opiniões divergentes, que servem muitas vezes apenas para nos ferir mutuamente.
E a obra está para ser feita, e os campos estão brancos, e as multidões estão perecendo. O Senhor Jesus nos alertando. Erga os olhos, erga os olhos. É um tempo de urgência e um tempo de investimento. Precisamos investir, amados, o melhor dos recursos que Deus tem nos dado para fazer essa obra, para levar o Evangelho, para multiplicar a mensagem. Mas não basta apenas o investimento de dinheiro, mas de vida. Não basta apenas você doar, por exemplo, 5 mil reais, fazer uma oferta missionária. Investir recursos financeiros é necessário, é bom, é saudável, é importante, mas não é tudo. Deus quer o seu investimento. Deus quer a sua vida. Deus quer vocês na obra. É preciso investir a vida. Como vocês têm feito? Que tipo de consagração vocês têm demonstrado? Você tem jejuado pela igreja? Você tem feito jejum pela igreja? Você tem visitado os irmãos que não estão frequentando mais a igreja? O que você tem feito? Que tipo de compromisso você tem revelado? Hoje, nós vivemos num tempo em que nós cremos e pregamos o sacerdócio universal dos crentes. Mas exercemos um clericarismo prático na igreja. Contratamos um profissional para fazer a obra. Cobramos dele relatórios, queremos dele desempenho e achamos que nós vamos assistir um grupo pequeno fazer. Quando o projeto de Deus é o evangelho todo, por toda a igreja. Irmãos, a gente tem que parar e pensar e refletir que jamais nos haveremos de cumprir essa missão de Jesus se nós apenas levantarmos um grupo para fazer a obra. É a igreja toda, é o corpo todo, é a missão da igreja toda. Eu pergunto a vocês, o que você vai fazer? O tempo urge. O tempo é agora. Os recursos são muitos, as janelas abertas são tantas, as portas estão escancaradas. O evangelho está em suas mãos, a liberdade de pregar a todo tempo, em todo lugar, está aí ao seu dispor. O que vamos fazer? Que atitude vamos tomar? Que postura vamos adotar? Eu queria terminar lembrando a vocês que Deus nos dará força para evangelizarmos do púlpito, pela internet, por TV, por rádio, no templo. Nós evangelizaremos a tempo e fora de tempo, em liberdade ou em prisão, com saúde ou com doença, no trabalho ou no lazer, nos salões dos governantes ou nas enfermarias dos hospitais. Nós evangelizaremos e bendiremos para o mundo que Deus é o pão e que Jesus é o pão para a nossa fome e água para a nossa sede. É a luz para a nossa escuridão. É a paz para a nossa angústia. É a plenitude para o nosso vazio e a salvação para o nosso pecado. E nós evangelizaremos. Amém? Que Deus nos ajude a ter essa mesma atitude a partir dessa manhã de sábado, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos curvar nossas frontes e vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos te pedir perdão, Senhor, por tudo que nós temos feito, por nossa apatia, Senhor. Coloca, Senhor, a tua paixão, aquele primeiro amor no nosso coração, Senhor. Que nós possamos, Senhor, verdadeiramente, Senhor, ter visão, ter paixão, ter compromisso e fazer investimento na tua obra, Senhor. Que o Espírito Santo de Deus venha a cada instante, a cada momento,
a cada fração de segundo, nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Fomos levantados para fazer a tua obra. Fomos levantados, Senhor, para passar aquela porção de talento que tu nos deste para terceiros. Senhor, nos perdoas pela nossa apatia, Senhor. Coloque o primeiro amor, Senhor. Coloque a paixão no nosso coração, Senhor. Coloque o compromisso, Senhor. Nos dê visão, nos dê discernimento, Senhor. Faça com que cada um de nós possamos, Senhor, quando sair de casa, fazer uma oração e falar: Senhor, coloque uma, coloque duas, coloque 3 pessoas no meu caminho para me falar da tua palavra. Para que essa pessoa verdadeiramente, Senhor, venha, Senhor, se render aos seus pés, Senhor. Senhor, nos ensine, Senhor. Senhor, hoje mesmo, Senhor, quero te pedir, Senhor, que me dê sabedoria. Vou fazer algumas visitas, Senhor, e quero pedir que cada um de você que está me escutando vá fazer visita também hoje. Visite aquele irmão, aquela irmã que não veio mais para a igreja. Visite o seu vizinho que está precisando de uma palavra amiga. Visite uma pessoa que está no hospital doente. Traga uma palavra. Visite. Procure levar o evangelho do Senhor Jesus Cristo a toda criatura. Isso é uma ordem de Deus. Então, nós sabemos que isso é uma ordem imperativa. Não podemos deixar de fazer a vontade de Deus. Aquele que quiser vir após mim, carrega a sua cruz e negue-se a si mesmo, diz a sua palavra, Senhor. Então, Senhor, penetra no âmago, nas entranhas, desde a planta do pé até o alto da cabeça, Senhor, e toque no coração das pessoas, para que as pessoas despertem para fazer a tua obra. Senhor, abençoa esse dia santo, esse dia, Senhor, que nós confirmamos a sua soberania sobre as nossas vidas, pois tu é criador de tudo, dos céus e da terra, criou toda a natureza, todos nós, tudo aqui foi feito por ti, Senhor. Nós sabemos que o pecado manchou tudo, Senhor, mas, Senhor, sabemos que naquele grande dia, quando tu vier buscar a tua igreja e nós passarmos 1000 anos lá no céu contigo, Senhor, depois de 1000 anos, essa terra toda será restaurada. Quero te pedir, Senhor, que restaure as pessoas, Senhor, que ainda não estão no seu caminho, Senhor. Que o Espírito Santo, Senhor, venha convencer essas pessoas e nos use como instrumento. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos no nome soberano de Jesus. Amém, Senhor. A juventude soberana se tornou real porque a integração coletiva e a busca individual personalizada para servir foi possível porque amigos comprometidos em salvar o pecado e criar um serviço estiveram conectados neste propósito. O conceito para resgatar, integrar e salvar só é possível quando os nossos jovens entendem a importância da mudança de posicionamento da igreja. Reavivamento em Jesus Cristo. A Juventude Soberana completa 10 anos. Queremos você neste novo capítulo da história.